A União Europeia está a adotar uma nova estratégia para proteger a economia europeia de medidas comerciais coercivas. A doutrina de segurança económica é a política da Comissão Europeia para acabar com a dependência de países como a China ou os Estados Unidos, cujas ações recentes suscitaram preocupações quanto a medidas hostis ou coercivas que poderiam prejudicar gravemente a indústria europeia. A doutrina recomenda que os Estados-membros e as empresas diversifiquem as cadeias de abastecimento. Um recente confronto entre os governos chinês e neerlandês ameaçou a indústria automóvel mundial. O Comissário Europeu para o Comércio afirmou que o incidente era um exemplo do porquê de tais dependências serem uma vulnerabilidade para a Europa. I think that it just put into the new limelight the importance of the economic security for the European Union, and it just shows that dependencies could be very dangerous, could be very expensive. From the longer-term perspective, I think what is very important is that we would also diversify and increase the number of suppliers of, in this case, legacy chips, but I can speak about critical raw minerals. I can speak about sensitive technologies, because simply when you are reliable just on one supplier, usually it presents it also presents a lot of risks. At the same time, you can do all these trade deals with other countries, let's say away from China. You can have an economic security doctrine, but really businesses will decide who they want to do their trade with. And often they'll choose price over standards or over security. And that often means China. Yes, you're absolutely right. And I think that we are also, with this communication, trying to bring the new light to the economic security aspect of the business. I think that you see it everywhere in the world. You see it in the US, you see it in Japan. I think that this economic security risk premium must be more and more factored in the business plans of European companies. Simply, we need to learn how to be alerted about the possible shortcomings. We have to learn how to stockpile critical raw materials or sensitive products, and we have to be also maybe ready to pay more for the investments, but also for the procuring of the be it critical minerals or critical components from various sources, because this is how you can guarantee your business continuity. A ex-chefe da política externa da União Europeia, Federica Mogherini, foi libertada depois de ter sido formalmente acusada de fraude e corrupção pelas autoridades belgas. Em causa estão os contratos de formação de futuros diplomatas no Colégio da Europa que Federica Mogherini dirige. De acordo com a Procuradoria Europeia, que lançou a investigação, o funcionário da Comissão Europeia, Stefano Sannino, e um terceiro suspeito também foram detidos e mais tarde libertados após terem sido interrogados e formalmente notificados das acusações contra os mesmos. A declaração da Procuradoria Europeia refere que as acusações também dizem respeito a conflitos de interesses e violação do sigilo profissional. A polícia já tinha feito buscas no Colégio da Europa, em Bruges, e no Serviço Europeu para a Ação Externa, em Bruxelas. O colégio afirmou numa declaração que irá cooperar com as autoridades neste caso. Quando a primeira versão do Plano Estados Unidos-Rússia foi divulgada aos meios de comunicação social há 2 semanas, Moscou procurou incluir uma exigência específica que consistia na amnistia para as forças russas por tudo o que tinham feito desde o início da invasão em grande escala da Ucrânia. Maxim Botkevich, jornalista ucraniano e um dos mais proeminentes ativistas dos direitos humanos do país, passou mais de 2 anos em cativeiro na Rússia. O jornalista disse à Euronews que Moscou está deliberadamente a tentar evitar uma responsabilidade inevitável. Як на мене, це дуже показово, передусім тому, що це означає, що вони розуміють, є за що відповідати. Ще коли я перебував в полоні, було таке, що до мене зверталися мої побратими військовополонені, які питали, коли нас звідси звільнять, чи зможемо ми надати свідчення, наприклад, Міжнародному кримінальному суду або іншим органам, які зможуть притягти до відповідальності тих, хто з нами оце от робили. Є величезний запит на справедливість, на правосуддя. A 20 de novembro, o Conselho da União Europeia impôs sanções contra 10 indivíduos envolvidos em violações dos direitos humanos na Rússia, incluindo a tortura de reféns civis.
Os indivíduos russos sancionados são responsáveis pela morte da jornalista ucraniana Victoria Roshina, que morreu no ano passado após mais de um ano de cativeiro na Rússia. O corpo da jornalista foi devolvido a Kiev no início deste ano sem alguns dos órgãos internos. Тема порушень прав людини в цілому на окупованих територіях і порушень прав стосовно українських військовополонених і цивільних незаконно ув'язнених, вона довгий час була не на першому плані. А вона має бути на першому плані, тому що порушення є не поодинокими, вони є системними, вони є поширеними, і права і військовополонених, і цивільних в російській неволі порушуються постійно, системно, це, вочевидь, скоординована політика. Também em novembro deste ano, a Procuradoria-Geral da Ucrânia registrou 190 mil factos relacionados com crimes de guerra e crimes contra a humanidade cometidos pela Rússia desde o início da guerra na Ucrânia. 6 milhões de cidadãos ucranianos encontram-se nos territórios temporariamente ocupados, 1,5 milhões dos quais são crianças, segundo as autoridades de Kiev. Well, obviously, one of the most important issues at today's NATO Foreign Affairs Ministerial meeting is the ongoing peace talks between the United States, Russia and Ukraine. We heard from Mark Rutte, the NATO Secretary General, this morning saying peace talks are ongoing, but NATO's priority is to ensure that Ukraine can negotiate from a position of strength, and therefore he urged NATO allies and others to provide much more military support for Ukraine so it can do that. Notable by his absence is US Secretary of State Marco Rubio, who is not here. NATO officials have been playing this down, saying they can understand that he wasn't able to show up because there's so many other issues that he needs to tend to, but you would imagine that he would use this opportunity to brief his 31 allies at this really crucial moment. Also on the agenda is the issue of what to do with frozen Russian assets, which are mainly held here in Belgium, 180 billion euros of them, but are also held in France, the UK and Canada. We had heard in the past that the US and Russia maybe wanted to take these assets and use them for a vehicle in response to the war in Ukraine, but really allies and others believe that these assets should be going to Ukraine for reconstruction. So that will be on the agenda today. We'll hear later on as to what evolves from that discussion, but we do know that the Belgian government is very much dead against this because they're concerned about the legal repercussions. A administração Trump suspendeu todos os pedidos de imigração apresentados por cidadãos de 19 países não europeus. É o caso dos imigrantes vindos do Afeganistão e da Somália, com o executivo a justificar a decisão com base em preocupações de segurança pública e nacional. Sobre os somalis, Trump argumentou que estes acrescentam pouco aos Estados Unidos. I don't want them in our country, I'll be honest with you. Okay? Somebody would say, oh, that's not politically correct. I don't care. I don't want them in our country. Their country is no good for a reason. Their country stinks, and we don't want them in our country. I could say that about other countries too. O Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos recebeu, entretanto, ordens do governo de Trump para visar especificamente imigrantes somalis sem documentos em Minneapolis e St. Paul. Centenas de pessoas deverão ser afetadas pela operação, que começará esta semana. Muitos somalis mudaram-se para os Estados Unidos na década de 90 para fugir da guerra civil. Os agricultores de toda a Grécia estão a intensificar as suas mobilizações, reforçando os bloqueios contra atores de estradas e autoestradas, alfândegas e postos de controlo fronteiriços. Em Larissa, os agricultores despejaram leite na praça central da cidade antes de prosseguirem a marcha para as autoestradas. Em Serres, os agricultores efetuaram bloqueios simbólicos de estradas e alguns deles contornaram os postos de controlo da polícia. O primeiro-ministro Kyriakos Mitsotakis já mostrou abertura para dialogar com ο mundo agrícola, mas impôs condições. Είμαστε πάντα ανοιχτοί για συντεταγμένο διάλογο. Αλλά νομίζω ότι και οι αγρότες μας αντιλαμβάνονται πως ακραίες ενέργειες, παρατεταμένα κλεισίματα εθνικών οδών, κλεισίματα τελωνίων, κλεισίματα αεροδρομίων, αυτές είναι ενέργειες που δεν βοηθούν την προσπάθειά τους, προξενούν προβλήματα σε άλλες κοινωνικές ομάδες, πολύ περισσότερο όταν η κυβέρνηση έχει δεσμευθεί ότι ο Δεκέμβριος θα είναι ένας μήνας ουσιαστικής
ενίσχυσης του εισοδήματός τους με καταβολή σημαντικών ποσών. Os agricultores, no entanto, não dão sinais de recuo e antecipa-se que nos próximos dias ainda intensifiquem mais os protestos. O Conselho de Ministros da Bulgária abandonou a controversa proposta de orçamento para 2026 na sequência de pressão interna e intensos protestos. O plano propunha um aumento acentuado dos impostos e das contribuições para a segurança social, afetando principalmente os trabalhadores e os cidadãos comuns. Uma decisão anunciada após mais de 100 mil pessoas se terem manifestado na segunda-feira contra a proposta. Днес правителството взе решение да оттегли съгласно процедурата, предвидена в правилника за организация и дейността на Народното събрание, проектите на Закон за държавен бюджет и двата бюджета на Здравната каса и на общественото осигуряване. Os protestos foram organizados pela principal coligação da oposição, que agora exige a demissão do governo e eleições antecipadas. Видяхме, че правителството този път, може би, чу протеста и оттегля бюджета. Това можеше да бъде избягнато, ако се беше случило миналата седмица. Вече е късно. Чухме хората на протеста. Хората на протеста искат оставката на това правителство и излизането на Борисов и Пеевски от българската политика. O primeiro-ministro búlgaro descartou a demissão do governo, alegando ser necessária estabilidade numa altura em que o país se prepara para entrar na zona euro. Sófia adotará a moeda única a partir de 1 de janeiro.